Esse problema dos médicos está sendo crônico. Edmilson continua aqui porque, gente, uma médica pediu para sair depois de fazer o primeiro plantão dela no hospital de campanha do Maracanã. Ela denuncia que falta ali um monte de coisa, remédio, exame para os pacientes. Era tanto problema que ela preferiu pedir demissão. Era o primeiro plantão da anestesista Priscila no hospital de campanha do Maracanã. A vontade de ajudar pacientes com Covid-19 logo foi dando lugar a outro sentimento. E conforme as intercorrências foram acontecendo, eu fui examinando individualmente cada paciente e cada medicação que eu precisava fazer, eu fui descobrindo que não tinha. Eu tive problema com todos os pacientes. Um dos casos foi um paciente que eu recebi por Covid, com uma arritmia cardíaca importante, uma fibrilação atrial, com a frequência cardíaca de 160, e eu precisava baixar a frequência, não tinha medicação. Os sedativos são medicamentos fundamentais para quem está recebendo o tratamento, mas, segundo a médica, não parecem ter sido prioridade para o hospital. Não tinha midazolam e fentanil, que isso tá sendo divulgado. São sedativos. O paciente precisa estar acoplado à ventilação mecânica, os pacientes graves, e eles precisam estar bem sedados, senão a gente não consegue manejar o ventilador. Se não tiver sedado, o paciente, além dele brigar com o ventilador, que a gente chama, a gente não consegue botar os parâmetros ideais no ventilador. E em termos emocionais também é muito ruim, porque o paciente acaba tendo consciência. E a gente não tinha nenhum beta-bloqueador, que era a medicação que eu precisava fazer para ele. A médica disse que durante o plantão viu 2 pessoas com Covid-19 morrerem e que a falta do básico pode ter custado a vida delas. Num dos casos, faltou o medicamento certo. No outro, a paciente não passou pelos exames necessários. Foi um paciente jovem, que eu precisei trocar o tubo dele, que o tubo estava furado, o cuff, O tubo que fica da boca para a traqueia e que fica acoplado ao ventilador mecânico, que é o que faz ele respirar, E aí a parte que vem do tubo estava furada, e isso acontece, eu tive que trocar. Eu não tinha relaxante muscular. A Sociedade de Anestesia, a Sociedade de Medicina Intensiva, deixam claríssimo que a gente tem que intubar o paciente com relaxamento muscular. Eu demorei um pouco mais porque estava muito difícil a intubação dele, eu sou especialista em via aérea, em intubação, e ele acabou parando, veio a óbito. A outra vida perdida era de uma jovem de 22 anos. A gente estava 2 dias sem nenhum exame laboratorial no sistema. Eu cheguei a ligar para o laboratório, consegui o ramal, e me foi informado que iam corrigir, que não podiam imprimir e trazer no setor para mim. Que ela não tinha autorização também para passar via telefone. Então, os pacientes de CTI, eles precisam ter rotina laboratorial diária. E esses pacientes do CTI, do Hospital de Campanha, estavam há mais de 2 dias sem nenhum exame de sangue. A gente não tinha também fita para testar a diabetes, e a grande maioria é diabético, então a gente não sabia se estava com a glicose alta, se a glicose estava baixa. A doutora Priscila Eisenberg trabalha no Sistema Único de Saúde há 10 anos. Está acostumada a lidar com estruturas precárias e ter que improvisar. Mas dessa vez, o cenário que encontrou foi ainda pior. Tem muito profissional querendo trabalhar e, como eu, queriam com todo prazer para ajudar, mas infelizmente não dá para ter estômago para ver essa atrocidade. O médico, infelizmente, ele não faz milagre, ele precisa ter um mínimo para trabalhar, porque aquilo é um CTI de fachada, não tem o mínimo de um CTI. Olha, Edmilson Ávila, são muito sérias, muito graves as denúncias da doutora Priscila. Você viu ali vários remédios, o paciente que acabou morrendo porque não tinha um remédio básico para usar na hora de entubar o paciente. Não tinha exame, não tinha fita que faz o exame de diabetes. Ou seja, o que a IABA está fazendo ali que o mínimo que é administrar um hospital não está fazendo? Tudo está sendo um absurdo, desde a retirada dos respiradores novos e deixando respiradores velhos, tudo isso é muito estranho, Que gestão é essa que bota em risco as pessoas?